24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, e levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, e confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e baixando-se, nada viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Querido Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, eu quero neste momento me desprover, Senhor, de toda capacitação humana, intelectual, e agora declarar a minha dependência a Ti. Eu sei, Senhor, pela revelação da Tua palavra que já arde no meu coração, que há pessoas aqui, Senhor, que estão necessitados. Para tanto, Espírito de Deus, eu invoco o poder que há nesta palavra, para que ela possa alcançar o alvo e atingir o objetivo para o qual Tu a enviaste. No nome de Jesus Cristo, seja conosco e nos abençoe, Senhor. Amém e graças a Deus. Era manhã em Jerusalém. Podia-se ouvir os pilões que batiam, como todos os dias acontecia naquela cidade. Pela manhã, quando eles malhavam o trigo, quando eles estavam preparando o café da manhã. Mas aquela manhã não era uma manhã igual. Aquela manhã não era uma manhã alegre, aquela manhã era uma manhã como se estivesse tenebrosa, como se tudo estivesse ruim, como se tudo estivesse feito. Era manhã de sábado. Jesus havia sido crucificado, havia sido morto. Muitos simpatizantes Jesus tinha naquela cidade. Aquela cidade contemplou o grande terremoto que aconteceu. O véu do templo se rasgou e parece que eu vejo com os pilões batendo, as pessoas se acordando. E naquela manhã em que todos esperavam que fosse uma manhã diferente do que o dia anterior, aquela manhã não se tinha muita alegria. Parece que eu vejo as crianças que se acordavam e corriam, e elas espalhavam a notícia do que tinha acontecido para os grandes jornaleiros que vinham para aquela cidade para a adoração da Páscoa. Eu encontro nesta manhã uma manhã difícil, uma manhã onde não se tem muita ação nem expectativa, porque havia se crucificado o Filho de Deus. Eu entendo por esta palavra que amanhã que se nasceu, como se fosse nesse dia, não tem sido muito agradável, porque a esperança de muitos haviam morrido. Jesus, ele tinha trazido muitas esperanças, tinha criado-se muitas expectativas nos corações dos seus seguidores, mas Jesus, ele faleceu, Jesus, ele morreu, e muitas pessoas morreram seus sonhos juntamente com Jesus. Eu quero dizer nesta noite, com a autoridade do Espírito de Deus, que a minha é conferida nesta palavra, que muitos estão aqui já com os sonhos mortos, com os sonhos já perdidos. Eu quero dizer para você, esta manhã pode ter sido difícil, esse dia pode ter sido difícil para você, mas eu quero dizer que no final desta palavra, você vai entender o que o Espírito de Deus, ele quer dizer a você, e a sua vida tomará um novo curso, uma nova rotina, uma nova diferença haverá de acontecer. Bendito seja o nome de Jesus. Os discípulos fugiram.
E como é comum na vida do ser humano, e isso não foi apenas na vida deles, na minha também é assim, quando a luta vem, quando ela é muito grande, quando parece que é mais forte do que as forças que eu tenho, e que você tem, e que os discípulos tinham, nós recuamos. Jesus no Getsêmani, ele foi levado pelos soldados, todos evadiram. Parece que eu vejo perna para quem te quer. Bartolomeu correndo para um lado, Simão Zelote para outro, Pedro para outro, Tiago, Filipe, enfim, os 10 correram, somente João ficou. Somente João permaneceu. Eles se esconderam, sabiam que a retaliação seria muito grande, que a perseguição seria maior do que eles podiam suportar. Naquela manhã em que tudo estava ruim, estava pior ainda para aqueles que estavam com vergonha de si próprio. Os discípulos, 10 discípulos, 10 apóstolos e muitos outros que se esconderam. Dizem os biblicistas que eles correram para a casa do pai de João Marcos, o Marcos evangelista, o mesmo lugar onde foi celebrado a última ceia de Jesus. E escondido eles ficaram, desde o dia em que Jesus foi pego. Amanhã estava pior, como já tenho dito para eles. Eles se fecharam, se trancaram, fecharam as janelas, cerraram as portas. E eu quero dizer, com a revelação da palavra de Deus, que tem pessoas aqui que estão fechadas, trancadas no seu desespero, no seu desprezo, na sua vida íntima, na sua vida psicológica, porque estão com medo da retaliação, estão com medo da perseguição. Será que você pode imaginar comigo, irmãos? Não é muito difícil. Feche os seus olhos agora e transporte-se para o ano 31. Parece que eu vejo aqueles homens no escuro, naquele quarto escuro, tudo fechado, sem ventilação. Eles estavam já há um dia, tinha amanhecido mais outro, um lugar onde o oxigênio talvez estivesse escasso, um monóxido de carbono dentro daquela sala, juntamente com o cheiro, o mau odor da transpiração daqueles homens. Eles dentro daquela sala fechados, ninguém olha para o outro porque não enxerga, está tudo escuro, não se ouve uma palavra. Ninguém tem uma história bonita para contar, ou muito menos uma piada, uma novidade, algo que despertasse entusiasmo, motivação na vida daqueles homens que estavam ali atemorizados, com medo e com vergonha de si próprios, porque Jesus, ele foi preso, crucificado, morreu, e nem mesmo aqueles que andaram do lado dele poderiam estar, e estiveram do lado quando ele mais precisava. Muitos não estão preparados psicologicamente para enfrentar desafios, enfrentar dificuldades e perseguições. Aqueles homens andaram do lado de Jesus 3 anos e meio. Aqueles homens andaram do lado de Jesus 42 meses. Eles viram tudo que Jesus realizava. Eles contemplaram os milagres, bem parecido com uma história igual a sua e a minha. Quanto tempo nós estamos na igreja? Quanto tempo nós presenciamos as maravilhas do Senhor? Mas por causa de uma adversidade nós nos trancamos, nos fechamos, abandonamos o Mestre e corremos para a nossa comiseração, onde nós lamentamos arduamente o fracasso por nós não termos permanecido. Eu tenho que enaltecer a coragem e a bravura das mulheres representadas aqui por estas: Marta,
por melhor dizer, Maria, Joana, Maria também, mãe de Tiago, que não temeram. E se eu pudesse aqui definir estas mulheres com algumas palavras, eu diria que elas foram valentes, o que todos nós precisamos ser. Elas não pensaram que poderia ter um soldado guardando o templo, ou por melhor dizer, a entrada do sepulcro, e que elas poderiam ser presas. Elas não pensaram na possibilidade de elas serem torturadas por serem seguidoras de Jesus. O que elas estavam querendo fazer é o que foi cantado aqui. Elas queriam adorar o Senhor com a atitude de ungir o Senhor, de embalsamá-lo, como diz as Escrituras Sagradas. Agora aqueles homens, os 10, com mais um número que a Bíblia não diz, eles estavam fracassados. Talvez esta é a sua situação. Talvez você esteja se sentindo assim, fracassado. Fracassamos. Quem sabe os pensamentos eram mais ou menos esse. Nós fomos covardes. Nós não enfrentamos quando poderíamos. Onde está João? João ficou lá, eu poderia ter ficado com ele. Pedro, pelo contrário, quando ele tentou, talvez alguma força, levou ele até o pátio da casa do sumo sacerdote, mas mesmo assim o medo era tão grande que ele negou Jesus por 3 vezes. E sabe o que ele ouviu? O canto da acusação, o canto de um galo que acusava ele, conforme Jesus havia dito, por ele ter mentido. A Bíblia diz que quando o galo cantou, quando ouviu-se o canto da acusação, no mesmo instante ele olha, e Jesus com um olhar meigo olha para ele. Pedro agora ele foge e se esconde. Eu não sei onde é que você está escondendo-se. Eu não sei se é atrás de um teclado de computador, eu não sei se é no MSN, eu não sei se você está escondido dentro da sua casa e não tem vontade de sair nos dias de semana para vir cultuar ao Senhor, porque a sua vida financeira não vai bem, porque o seu casamento não vai bem. Eu não sei se você já não é mais uma pessoa comunicativa, porque o seu casamento ele está indo de água abaixo. Eu não sei se você está trancado nesse complexo de inferioridade, porque as coisas não estão acontecendo como você quer. Mas eu tenho uma boa notícia para você: uma nova manhã nasceu na vida destes homens. Parece que eu vejo Pilatos durante todo o dia também se lamentando, arrependido de ter condenado um homem que nem um pecado tinha. Parece que eu vejo aqueles homens ali, mais um dia, mais uma noite tinha passado, eles não tomaram banho, eles não escovaram o dente, eles não tinham vontade de comer, eles amanheceram e de repente chega pessoas batendo na porta, pessoas esmurrando a porta que estava cerrada. Naquele momento, quem sabe é quando eles se retraíram ainda mais, mas ouviu-se a voz de Maria Madalena, que batia naquela porta com muita força, anunciando alguma coisa para eles. Eles abrem a porta, não era o costume de mulheres irem até os homens onde eles estavam, e muito menos dentro de um quarto. E aí então elas batem na porta, e eles abrem e elas entram. Eles ficam olhando para ver se não é uma armadilha, e elas adentro e diz: olha, nós temos uma notícia para vocês. Quem sabe elas estivessem sem fôlego por causa da corrida para trazer a boa notícia, porque o anjo, eles disseram: olha, vai para os teus irmãos e leva uma notícia, e fala também para Pedro que eu ressuscitei, que eu estou aqui, que eu ressurgir dos mortos. Eu quero dizer, uma nova manhã ela nasceu para você que estava sem esperança, que não acreditava mais nem mesmo em você, que tudo poderia voltar à normalidade. Eu quero dizer, Jesus ele tem uma nova manhã para você, onde você vai reconquistar o seu orgulho próprio, onde você vai reconquistar o seu casamento, onde você vai reconquistar o direito de pagar as suas dívidas e viver dignamente
crente, porque Jesus ele está ressuscitando também na vida de vocês aquilo que já estava morrido. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Será que vocês podem mensurar comigo o sofrimento de alguém que se sente derrotado? Hoje nós temos uma patologia psicológica chamada depressão, onde pessoas, elas se entregam totalmente, não têm mais vontade de viver. E eu comecei a imaginar o que Pedro sentiu. Pedro, que era o mais falante, Pedro, que era aquele que, quando Jesus fazia perguntas, ele de pronto respondia. É o homem dos discípulos que mais tem as falas dele registradas nos evangelhos sinóticos e também no de João. Este Pedro agora que esteve do lado de Jesus, este mesmo Pedro que quando Jesus disse: quem dizem os homens que eu sou? E eles disseram, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista. E Jesus ele diz: e vocês quem dizem que eu sou? Aí então todos se calam, e aí Pedro se levanta e diz: tu és o Filho de Deus que foi enviado para o mundo. E aí Jesus disse para ele: olha Pedro, tu não revelaste a carne nem o sangue, mas tu revelaste o Filho de Deus. Aquele Pedro que tinha orgulho de estar do lado do mestre, quando ele ia em alguns lugares e chamava Pedro, Tiago e João, ali estava Pedro. Mas agora este Pedro, ele não sabia como administrar os conflitos interiores de derrota, de decepção, de complexo de inferioridade, porque muitos saberiam que ele negou. Aquele Pedro agora passa os dias, e no momento em que Maria Madalena diz: olha, eu estive lá, o sepulcro está vazio, e ele mandou que eu viesse aqui. E Pedro, ele citou o seu nome entre os demais, e ele disse: fala para eles que eu ressuscitei. A Bíblia diz que no mesmo instante, Pedro ele sai correndo. Parece que eu vejo aquele homem que era contemporâneo de Jesus, um homem de 33 anos, a Bíblia não diz se ele era magro, gordo, se era obeso, mas eu vejo agora este homem correndo em direção daquele monte de Getsemane, aquele lugar que não era tão perto, era algumas milhas distante, quem sabe uns 3 quilômetros, e agora ele vai correndo. Eu vejo Pedro chegando naquele sepulcro, eu vejo ele descendo as escadas onde Jesus ele foi enterrado, onde ele foi sepultado, e agora eu olho Pedro constatando que o que Maria disse é verdade. Pedro, naquele momento, eu quero entender que ele, quando ouviu o seu nome dos lábios de Jesus, agora testemunhado por Maria Madalena, ele sabia que havia mais uma chance para ele de continuar sendo aquele discípulo, aquele apóstolo exemplar. Eu tenho um ensinamento para você: não importa se no decorrer da sua vida você tem negado Jesus com as suas atitudes, com o seu comportamento, com o pecado que você tem cometido. Eu quero dizer, Jesus ele não desistiu de te amar, e assim como ele citou o nome de Pedro, nesta noite ele cita o seu nome também, e ele diz: olha, diga para ele que eu ressuscitei, diga para ele que eu estou com vocês, que eu estarei com vocês até os confins da terra e até os fins dos séculos. Esta é a palavra de Deus para a sua vida. Oh, aleluias. Tudo parecia perdido, e como é ruim quando nós nos sentimos assim. Só tem uma coisa: quem dá a última palavra é Deus. Quem dá a última palavra é Deus. Não adiantava Pilatos ordenar a morte como ordenou. Não adiantava o sumo sacerdote e também os componentes do sinédrio se alegrarem, porque Jesus ele já não estava entre os viventes. Porque o último que dá a palavra é Deus.
Quem vai dar a última palavra nessa situação em que você está é Deus. Quem vai dar a última palavra no seu casamento é Deus. Quem vai dar a última palavra neste desemprego é Deus. Nesta enfermidade é Deus. Nesta situação em que você está vivendo de problemas de relacionamento familiar é Deus. E quando Deus ele fala, a terra treme, mas tem que acontecer. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus Cristo. Eu quero pedir que você fique de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Eu vou passar para a evangelista Andréia e ela estará dando continuidade, mas eu tenho que dizer uma coisa para você: não seja covarde em aceitar a palavra de Deus nesta noite, porque tudo parecia pretérito, perdido para a sua vida, mas hoje o Senhor ele estabelece uma nova ordem para que você seja vitorioso. Aqueles discípulos, eles sabiam que com Jesus ressuscitado não tinha inferno que viesse se levantar contra eles, não tinha nenhum governador da Judeia que pudesse deter eles, porque Jesus ele havia morrido verdadeiramente, mas ele ressuscitou para trazer esperança para aqueles que haviam perdido a razão de viver e o gosto de estar neste mundo. Talvez essa seja a sua situação. Bendito seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto nós louvamos ao Senhor com este hino, você que está nessa situação,